Na indústria de óleo e gás, a gente sabe que a integridade dos equipamentos é simplesmente tudo. E hoje vamos mergulhar fundo numa norma que é o verdadeiro pilar dessa disciplina, a API 571. Pense nela como guia definitivo sobre os mecanismos de dano que afetam os equipamentos fixos. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, a que define toda a gestão da integridade de ativos. Porque prever uma falha não é só sobre eficiência, é, na verdade, sobre prevenir desastres. E a chave para isso está em dominar o como e o porquê da degradação dos materiais. Então, vamos analisar melhor esse desafio. O primeiro passo é a gente reconhecer que o inimigo, na maioria das vezes, é invisível. Ele age em silêncio, ali, dentro dos equipamentos. Imagina só as condições extremas dentro de uma refinaria. A gente está falando de alta temperatura, pressão esmagadora, fluidos supercorrosivos. A degradação nesse cenário não é uma possibilidade, é uma certeza. A questão é só quando e com que velocidade isso vai acontecer. Por isso, um gerenciamento eficaz é a nossa única defesa. E para combater essa ameaça que não para, a indústria não trabalha no improviso, não. Ela criou uma resposta, e uma resposta robusta e padronizada, a prática recomendada API 571. Essa aqui é a definição oficial. Veja bem, a API 571 não é uma norma de projeto, nem de inspeção. Ela é um documento de referência. A função dela é fornecer a base de conhecimento para que outras atividades de integridade possam ser executadas com muito mais eficácia. E essa analogia é perfeita e ilustra brilhantemente a utilidade dela. Se um equipamento é o nosso paciente, a API 571 é o livro de medicina que ajuda a gente a diagnosticar a doença, a entender os sintomas, as causas e, claro, os tratamentos possíveis. É aqui que a genialidade dessa norma se revela, na estrutura dela. A grande força da API 571 está na sua organização metódica, que consegue transformar um assunto super complexo num guia prático e fácil de consultar. Essa primeira parte do formato, ela foca totalmente no diagnóstico. Basicamente, responde às perguntas: o que é esse dano, onde ele costuma atacar, quais são as condições que o aceleram e, o mais importante, qual é a cara dele. Esse ponto, ou a morfologia do dano, é um divisor de águas, porque ele permite que um inspetor experiente saiba exatamente o que procurar, diferenciando, por exemplo, tipos de trincas só no visual. É aquele detalhe que muda o jogo lá no campo. E claro, depois de diagnóstico vem o plano de ação. A norma não para só na identificação do problema. Ela também orienta sobre como prevenir ou mitigar, quais são as melhores técnicas de inspeção para detectar e ainda aponta referências para quem quiser mergulhar ainda mais fundo no assunto. Certo. Então, como é que todo esse conhecimento se traduz em atividades do dia a dia na indústria? Porque a API 571 não é um documento para ficar pegando poeira na prateleira. Ela é uma ferramenta de trabalho ativa, de uso constante. O ponto crucial aqui é a integração. A API 571 é o alicerce de tudo. Por exemplo, não dá para fazer uma boa análise de inspeção baseada em risco, a famosa IBR, sem primeiro usar a 571 para entender quais são os mecanismos de dano mais prováveis. O mesmo vale para as avaliações de aptidão para o serviço, o FS, que determinam se um equipamento já danificado ainda pode operar com segurança. Ela é a base de conhecimento que alimenta todo o ecossistema da integridade de ativos. Bom, para a gente fechar, vamos consolidar o que vimos até aqui e entender o impacto prático de todo esse conhecimento. Se tem uma mensagem central para levar daqui, é esta. Dominar os conceitos da API 571 é sem dúvida um passo fundamental para qualquer profissional que trabalha com a integridade de equipamentos fixos. Isso permite tomar decisões muito mais informadas e, claro, mais seguras. Mas um ponto muito importante. É fundamental salientar que esta apresentação cobre os conceitos básicos, a porta de entrada. A identificação e a análise de falhas lá no campo é uma atividade extremamente complexa que exige a experiência e o conhecimento aprofundado de um especialista na área, ok? E só para registrar, este material que a gente viu foi desenvolvido com suporte de ferramentas de inteligência artificial por Orlando Costa. E o objetivo é ser um recurso bem sucinto e direto para treinamentos e contextos educacionais. Então fica aqui uma questão para reflexão. Qual mecanismo de dano potencial está, talvez, ameaçando os ativos mais críticos da sua planta neste exato momento? Usar o conhecimento da API 571 para responder essa pergunta é o primeiro passo para garantir a segurança da operação. Obrigado.